Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estou aqui, para responder aos nossos telespectadores que pediu para eu falar um pouquinho sobre o significado do Pai Nosso em hebraico. O Pai Nosso é uma oração cristã fundamental encontrada nos evangelhos de Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13, e em Lucas, no capítulo 11, 2 a 4. Em aramaico, a língua falada por Jesus, a oração começa com a palavra Avinu, que significa nosso Pai. A palavra Avinu deriva de Av, que significa pai em hebraico, e o sufixo Nu indica a forma plural de posse, ou seja, nosso. Em hebraico, a palavra Av é uma expressão poderosa que transmite não apenas a relação paternal, mas também um conceito de autoridade, cuidado, amor incondicional e provisão. O termo é amplamente utilizado nas escrituras hebraicas para se referir a figuras de autoridade, mas também está intimamente relacionado à ideia de Deus como Pai de todos. Assim, a oração Pai Nosso em hebraico começa com a invocação de Deus como uma figura de autoridade divina e cuidadora, algo que é bem compreendido no contexto do hebraico e da tradição judaica. A origem do histórico do Pai Nosso em hebraico. A oração Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus discípulos durante o Sermão da Montanha, conforme registrado no Evangelho de Mateus. Embora o Pai Nosso tenha sido pronunciado em aramaico e hebraico, desempenha um papel significativo em entender o conteúdo dessa oração, já que o Antigo Testamento, bem como o contexto cultural judaico de Jesus, estavam imersos nas tradições hebraicas. Em hebraico, a tradição de se referir a Deus como Pai tem raízes profundas nas escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías, capítulo 64, versículo 8, Deus é descrito como o Pai de Israel. E em Malaquias, capítulo 2, 10, é enfatizada a paternidade de Deus sobre toda a criação. Além disso, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, Israel é chamado de Filho de Deus e a relação entre Deus e o seu povo é retratada como uma relação paternal. No contexto do Pai Nosso em hebraico, essa relação paternal de Deus com o povo de Israel é central para entender o modo como Jesus se dirige a Deus como Pai. O uso da palavra Avinu em hebraico reflete a ideia de que Deus é um Pai amoroso e protetor, que cuida e sustenta seus filhos. Também tem a estrutura do Pai Nosso em hebraico. A oração do Pai Nosso é simples, mas poderosa. A estrutura da oração em hebraico segue um padrão claro de louvor, súplica e ação divina. Em hebraico, a oração começa com a invocação de Deus como Pai, seguida de um reconhecimento da santidade de seu nome, o pedido por seu reino e vontade, a súplica por provisão diária e perdão e a proteção contra o mal. Vamos analisar a parte-chave dessa oração em hebraico. Avinu Sebashamai, quer dizer, Pai Nosso que estás nos céus. A oração começa com uma invocação de Deus como Pai, enfatizando a relação familiar, mas também afirmando a soberania de Deus que habita nos céus. O uso do termo
Sheba Shammai, que significa nos céus, sublinha a transcendência e a realeza de Deus, que, embora próximo como Pai, também está acima de toda a criação. Itzkadesh Shemah, santificado seja o teu nome. A frase Itzkadesh Shemah expressa a santificação do nome de Deus. Em hebraico, o verbo Kadesh significa santificar ou consagrar, e isso reflete o desejo de que o nome de Deus seja tratado com reverência e respeito em todo o mundo. A oração expressa o anseio pela honra e santidade do nome de Deus, que deve ser reconhecido por todos. Tavu Malchah, venha o teu reino. Em hebraico, o termo Marx refere ao reino ou reinado. Ao orar Tavu Malchah, os crentes pedem a vinda do reino de Deus, um reino de justiça, paz e salvação, tanto no mundo presente quanto no futuro. Essa súplica reflete o desejo de que a vontade de Deus seja feita em toda a terra como no céu. Na Azer Retzonha, seja feita a tua vontade. Esse pedido expressa a submissão à vontade divina. Em hebraico, Retzonha é a palavra para vontade. E o verbo na Aser significa faça, ou seja, feito. Assim a oração invoca a realização da vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra, como reflexo do desejo divino de justiça e salvação para todos. Lahem shukhen ten lanu hayom. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pedido por lahem, pão, reflete a confiança de que Deus proverá todas as necessidades físicas dos fiéis. Esse pedido enfatiza a dependência de Deus para a sustentação diária, algo profundamente enraizado na tradição judaica, que reconhece Deus como provedor de todas as coisas, como vimos em passagens como Gênesis, no capítulo 22 e 14, e Êxodo, no capítulo 16, versículo 4, onde Deus fornece o maná no deserto. O Islar Lanu al-Shoteinu, perdoa-nos nossas ofensas. A súplica pelo perdão é central na oração, refletindo o entendimento da necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Em hebraico bíblico, a palavra Shoteinu significa nossas ofensas ou pecados. O pedido de perdão reconhece a imperfeição humana e a necessidade do perdão divino para a restauração espiritual. Ve'al tavi'enu lidei nisayon, e não nos deixeis cair em tentação. A súplica por proteção contra a tentação reconhece a vulnerabilidade humana diante das forças do mal. O verbo tavi'enu significa nos conduza, e nos nisayon se refere à tentação ou provação. Esse pedido reconhece que os fiéis necessitam da ajuda de Deus para resistir ao mal e permanecer fiéis à sua vontade. Kileha Hama-laha Verha renovará Jevurah Verhateleret. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Essa última frase é uma expressão de louvor e adoração a Deus, reconhecendo a sua soberania e majestade. A palavra Hama-laha se refere ao reino. Ha-Jevurah ao poder e Ha-Tefereh a glória. A oração termina com uma declaração
de que toda autoridade e honra pertence a Deus. A oração do Pai Nosso é profundamente enraizada na tradição judaica. Afinal, Jesus foi lá na Judéia, né? Ele era judeu. O pedido de santificado seja o teu nome ressoa com as orações judaicas tradicionais, como Kadish, que também enfatiza a santidade do nome de Deus. Espero que deu para passar para você um pouquinho da informação, né, do entendimento e do significado aí do Pai Nosso, que o Mestre Jesus, né, deixou ali para os judeus lá naquela época. E ainda hoje a igreja adotou, né? Igreja católica, igreja evangélica, algumas denominações aí, que tem a oração do Pai Nosso aí, né? E leva até as pessoas. No aramaico e transliterado no hebraico, a língua daquele tempo de Jesus, ela foi traduzida para o português. Algumas palavras mudam, né, o significado devido aos tradutores, mas temos aí essa linda mensagem deixada por Jesus. Assim também como temos outras orações aí, né, no decorrer da Bíblia aí, encontramos muitas orações bonitas aí, né, cânticos, salmos, né, são todos cantos. É isso aí, espero que você tenha gostado, né, apesar do meu hebraico não ser tão perfeito para pronunciar, mas é para você entender que a base, né, bíblica da oração do Pai Nosso vem lá da língua do aramaico, a língua que Jesus falou naquele tempo lá junto com os judeus e o seu povo da época. Tudo bem? Dá seu joinha aí, inscreva no nosso canal para que possamos continuar, né, levando mais vídeos até você para o seu entendimento aí.